noite, Pastor Frota. Boa noite, gente. Boa noite. Hoje nós estamos tendo uma pequena dificuldade com... Nós estamos tendo hoje uma pequena dificuldade para nos conectarmos pelo Zoom, tá? E a gente vai começar dando as boas-vindas aqui. Boa noite a todos. São já 7h11, se eu não estiver enganado. Não estou com fone de ouvido. Tá? O Marcos já está aqui com a gente. Eu vou convidar aqui já o Marcos para estar conosco. E aí a gente vai explicar. Só um minutinho, gente. Pastor Frota. Tudo bom, Marcos? Estamos aí de Opa, volta. tudo bom? Boa noite. Gente, nós tivemos algum problema lá na nossa transmissão, tá? Então o Weber pediu para a gente fazer a nossa transmissão aqui no modelo antigo, pelo Instagram, tá? Pastor Frota já perguntou, eu vou responder aqui a pergunta. Depois do Covid, a gente acha que teve Covid, né? E assim, tivemos todos os sintomas. E agora eu estou com uma conjuntivite aí que não quer me deixar, mas para a glória do Senhor tá tudo certo. Gente, seguinte, geralmente a gente inicia as nossas lives com louvor, estava tudo preparado, mas tivemos um pequeno problema lá na nossa torre de comando, lá na sala dos órgãos, que é o Weber, e aí a gente voltou aqui para o Instagram. Eu vou fazer uma leitura bíblica e vamos orar. E antes de começar, eu vou apresentar o nosso convidado, que é o professor Marcos Ruben. O Marcos é formado em educação física, especialista em biomedicina esportiva e já tem uma vivência profissional aí de 10 anos nessa área. É isso, Marcos? Isso mesmo. 10 anos Então, gente, na área fitness. 10 anos, né? Para algumas pessoas aí, 10 meses parece muito tempo, né? Quem dirá 10 anos, né? É Então, verdade. gente, nós vamos ler um texto que, na verdade, eu vou pedir licença para vocês para ler 2 textos. É rápido, tá bom? Mas são textos que estão na carta, a primeira carta de Paulo aos Coríntios. A gente vai ler no capítulo 9, a partir do verso 24 até o 27. E depois eu vou fazer uma leitura rápida do 10:31, da mesma carta, tá bom? Então vamos começar aqui pelo capítulo 9, verso 24, 1 Coríntios, que diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta. Assim combato, não como combatendo no ar. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado. Nós vamos agora para o 10:31, 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31, que diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Oremos. Senhor Jesus, muito obrigado, ó Pai, por essa live. Senhor Jesus, nos ensina, ó Pai, a sermos mais mansos, humildes, brandos, ó Deus. Nos ensina a sermos mais parecidos contigo, homens e mulheres dispostos a reconhecer os próprios erros e a crescer em graça, Senhor. Abençoa essa nossa live de hoje, para que nós possamos ter mais ensinamentos e aprendizados que possam melhorar a nossa qualidade de vida e nos ensinar a cuidar do templo do Espírito Santo. Muito obrigado por tudo, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.
Pessoal, eu gosto muito desse versículo, porque os irmãos já sabem, a nossa igreja tem um projeto de jiu-jitsu e chamado Liberdade Jiu-Jitsu. Recentemente aí, acho que hoje, eu fiz a conta no Instagram, criei algumas pessoas, e o nosso lema, o nosso versículo tema é esse, 1 Coríntios 10:31. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, a Bíblia nos diz que tudo nos é permitido. Algumas coisas não convêm e não edificam, mas nós podemos tirar o melhor de todas as coisas. É esse o viés da conversa hoje com o professor Marcos Ruben, que a gente vai ter. Nós preparamos algumas perguntas e o Marcos também vai ter liberdade para falar da sua vivência como professor profissional da área de educação física e também da sua vivência a relação disso com o evangelho, que é muito importante para a gente. Nós que somos cristãos temos que saber fazer essa correlação. É isso? Então, Marcos, eu vou começar com a nossa primeira pergunta. Beleza? Vamos lá. Vamos lá. A gente queria saber qual é a importância que você vê da atividade física para o nosso bem-estar, para a nossa saúde como um todo. Legal. É o seguinte, primeiro eu quero parabenizar a Igreja Liberdade, né, porque quando a gente pensa no Evangelho de Jesus, a gente deve imaginar que não é somente um plano espiritual, mas é um evangelho integral que abrange todas as áreas da vida. Então a questão de saúde é uma questão que está muito em alta por conta das necessidades hoje da sociedade. Então, qual a importância da atividade física, do exercício físico na saúde? Na verdade, todo mundo sabe, tá careca de saber da importância de que tem que ser feito um exercício físico regularmente, uma dieta adequada. É o tipo de informação que a gente está sendo bombardeado aí na mídia, né, na mídia que eu falo, na televisão, nas mídias sociais também, a gente percebe isso de maneira muito clara. É muito simples todo mundo saber disso, mas eu quero vamos dizer assim, expandir um pouco mais esse conceito, porque a ideia, eu acredito, que não é somente fazer um exercício ou uma atividade física em si. Eu acredito que tem algo muito além. Né? Hoje em dia, alguns estudos estão mostrando que mais do que o exercício físico, é o nosso estilo de vida. Né? E eu gosto de linkar muito alguns princípios bíblicos que nos ensinam e como a ciência está apontando para esses versículos bíblicos, para esses princípios. Um princípio que eu consigo enxergar é a lei da semeadura, quando Paulo fala, aquilo que plantar, o homem vai colher. E se a gente parar e perceber, a nossa saúde ela vai refletir o nosso estilo de vida. E quando eu falo estilo de vida, eu falo de exercício físico, eu falo de alimentação, eu falo de descanso, a maneira como a gente enxerga o nosso uso excessivo ou não da tecnologia, a nossa relação social com as pessoas, então o meio ambiente. Então tem muitas variáveis aí. Atividade física, obviamente, é muito importante, a gente vai perceber que ela é muito influente e eu vou focar principalmente nela. Mas assim, a gente primeiro precisa diferenciar o que é atividade física e exercício físico. A atividade física é todo o movimento que a gente faz diariamente. A gente senta, levanta, vai para um canto, levanta o braço, né, penteia o cabelo, isso é uma atividade física. O exercício físico, ele tem um gasto calórico maior, uma exigência para o condicionamento, a gente tem um objetivo além de só fazer um movimento em si. Então, assim, a atividade física e o exercício físico. E quando a gente fala de estilo de vida, a gente está falando de não só o exercício programado, de repente uma academia ou dentro de casa, ou seja, qual for outra atividade, outro exercício que possa ser feito, mas diariamente a gente aprender a fazer escolhas em que a gente vai incorporar mais o movimento, mais o gasto calórico, mais o funcionamento do nosso corpo. Se a gente entrar lá no site da Organização Mundial de Saúde, a gente vai perceber que das 10 maiores causas do mundo, 6 são relacionadas ao estilo de vida. Então, imagine a situação. Acabou de cair um avião com mais de 400 pessoas. O mundo fica em choque. 15 minutos depois, outro avião caiu com mais de 400 pessoas. 15 minutos depois, outro avião. Em um dia, são 96 aviões. Imagine o potencial e a quantidade de mortes
que teria o escândalo que seria no mundo todo 96 aviões caindo em um dia. Agora imagine mais de 3.000 aviões ao longo do ano, se a gente seguir essa mesma métrica, esse mesmo ritmo. Esse número, 3.000, mais de 3.000 vezes 240 alguma coisa, representa a quantidade de pessoas que morrem somente por infarto do miocárdio e enfisema pulmonar, que é o primeiro e terceiro maior causa de morte do mundo. Então são coisas, são causas em que a gente pode dar um jeito de não morrer por isso. A gente tem um caso aí aquele incidente do avião do Clube Chapecoense, né, e tiveram poucos sobreviventes. Um deles foi um repórter, e 2 anos depois ele morreu de infarto do miocárdio. Então, por incrível que pareça, né, é como se fossem 3.000 aviões saindo, 96 aviões todo dia saem para poder cair, as pessoas vão porque querem, sabem que vão cair. Então, assim, o que eu estou querendo dizer é que o nosso estilo de vida, ele nos leva a sermos doentes. O nosso estilo de vida é que vai nos dar a condição de nos sentirmos saudáveis, com bem-estar biopsicossocial ou não. Então, a gente precisa compreender mais do que o exercício físico em si, mais do que fazer 3 treinos por semana, mais do que tentar fazer uma dieta. É todo o conjunto, é o estilo de vida. Aquilo que a gente vai fazer vai refletir diretamente na nossa saúde. E se a gente parar e pensar, sabe, Diego, o nosso estilo de vida, o americano, o brasileiro, o ocidental, ele é muito voltado para uma direção oposta a que a gente chama de saúde. Por quê? Porque a gente, vamos dizer assim, a média brasileira é o sedentarismo, mais de 70% da população não fazem exercício físico regular, é a má alimentação, a gente herda e copia muito isso dos Estados Unidos, a gente vê o sono inadequado, o nível de estresse e ansiedade lá em cima, a gente vê assim, uma série de problemas que no final das contas a gente sabe onde é que vai dar. A gente dificilmente vai conhecer alguém que tem 60, 70, 80 anos que não tome um remédio diariamente. Então a gente conhece pessoas que têm 30, 40 anos e já estão vivendo à base de remédio. Né? Então, são condições clínicas mais extremas e a pessoa, às vezes, tão nova. Por que tudo isso? É o estilo de vida que nos leva a essas condições de saúde. Então, a gente precisa entender, compreender isso, mais do que somente o exercício programado, mas o estilo de vida vai nos levar a um patamar, seja ele superior ou inferior. Então a gente vai colher amanhã o que a gente vai estar fazendo hoje. E hoje a gente colhe o que a gente fez ontem. Eu gosto desse pensamento do estilo de vida, porque, assim, hoje, não sei se você concorda comigo, mas, assim, por conta exatamente da questão da facilidade com que a gente tem, né, de ter acesso a conteúdos que falam sobre saúde, sobre cuidados com a saúde física, espiritual, mental, enfim, cuidar do corpo. Mas a gente, essa questão do estilo de vida, ela começou a ficar mais próxima não só para os atletas. Né? Há alguns anos atrás, o cara que ele era atleta olímpico, a mulher que era atleta olímpica, ele vivia aquilo porque ele era um atleta. Hoje a gente começa a perceber que mais e mais pessoas têm aderido por conta da questão da saúde, como você falou, por conta do estilo de vida. Eu queria que você falasse um pouquinho, Marcos, sobre essa questão do estilo de vida, como é que a gente pode trazer essa questão, como é que a gente pode... Tem gente que tem uma dificuldade, mas você começou a falar de um ponto que eu achei interessante, da lei da semeadura. Qual é a dica que você, como profissional, você dá para aquelas pessoas que dizem assim, pô, eu não consigo fazer uma atividade física, eu não consigo, seja ela qual for, eu não consigo me disciplinar. Como é que você orienta os seus alunos, as pessoas com quem você trabalha nesse sentido? Beleza, eu diria de 2 maneiras, né? A primeira, eu gosto de uma frase que é do treinador do maior nadador da história, né? O Michael Phelps. Ele vai falar o seguinte, a conquista, né, o título, ele vem após milhares de decisões, de pequenas decisões sendo tomadas certas diariamente.
Então, não são as grandes decisões. Né? O Michael Phelps não ganhou uma medalha, não ganhou, acho que foi 23 medalhas de ouro e uma de prata, né? Porque na hora ele foi bem, mas porque ao longo de muitos e muitos anos ele treinava diariamente, segunda a segunda, 6 a 10 horas por dia. Então são pequenas atitudes diariamente que vai fazer com que a gente chegue onde a gente queira chegar. Não é o grosso, é o fino, são as pequenas coisas. E a segunda coisa seria, eu não sei se a gente vai entrar depois, que na verdade eu queria entrar nisso mais para o final, que seria a questão de a gente aprender a fazer um planejamento de atividade, de exercício físico, porque em si é que a gente vai estabelecer algumas coisas, porque é muito fácil a gente do nada se empolgar, assistir um vídeo motivacional, botou o tênis, saiu para correr. Aí no outro dia tá cansado, não tá afim mais de correr ou de fazer qualquer exercício e deixa para lá. Então assim, é muito fácil a gente simplesmente sair desandando. A ideia é que a gente estabeleça e trilhe um caminho em que a gente vai andar, em que a gente sabe o que vai acontecer. É assim como quem de repente presta o vestibular sem ter escolhido o curso, acaba entrando e no meio do curso vai entendendo, vai conhecendo, e sabe, eu não gostei disso aqui não. Sabe, quando a gente não para, não estabelece, não planeja os passos que a gente vai trilhar, fica muito mais difícil, né? E eu não sei se eu entrar agora ou depois a gente entra, eu acho que fica melhor Não, depois, pode ser? pode. Você tem total liberdade para fazer aí o planejamento das perguntas como você quiser, beleza, Marcos? Beleza. Mas vamos fazer o seguinte, então. Já que a gente está falando da importância, né? Você já diferenciou um pouquinho para a gente o que é atividade física e o que é exercício físico. Você já falou um pouquinho disso para a gente. Então vamos fazer assim. Fala um pouco para a gente como é que a família pode se beneficiar com essa prática regular de exercícios físicos. Beleza. O rio corre para o mar, né? Quem é que não já ouviu essa expressão, né? O pequeno vai para o grande, né? A gente precisa se assegurar naquilo que é forte, naquilo que é mais firme, naquilo que tem mais influência. E se a gente parar e pensar, a ciência ela tem apontado sempre para o uso do exercício físico como uma série de benefícios do aspecto biológico, psicológico e social. Isso é muito importante. Então, assim, quando a gente pensa em um aspecto biológico, a gente já estamos em 2020, já é o seguinte, olha, conseguimos sim através do exercício físico, que foi isso uma descoberta, acho que foi ano passado, inclusive tem um pesquisador brasileiro fazendo parte dessa pesquisa. Isso é fantástico. Imagine alguém que tem alguém na família. Travou aí? Não, acho que é do Marquinhos. Marquinhos? Acho que saiu, não foi? Professor, deu um probleminha aqui, mas já voltou. Eu Deu uma já, travada a internet aqui. a Pronto. internet Você não estava ajuda. falando. Continua Pronto, falando. a respeito dos benefícios biológicos, né? Como o nosso corpo ele pode ser tão beneficiado. Tem uma que qualquer exercício que a gente faz, qualquer movimento, já promove uma proteção para nosso cérebro e para as demências que podem chegar a vir diante de nós. Já para a grávida, sabe, para o idoso, para a criança, o funcionamento, o organismo, de uma maneira geral, a maneira que a gente usa o nosso corpo, que é uma máquina, ele tende a ficar sempre melhor, ele tende a melhorar. Então, assim, o aspecto biológico é algo muito claro e não tem como a gente dizer assim, o exercício físico, de repente, ele não vai ser tão eficaz. Já sabe que o exercício físico ele vai melhorar a qualidade de vida e fazer com que a fisiologia ela torne no seu funcionamento mais natural possível. Sabe, o exercício físico também vai trazer benefícios psicológicos, né? Quem faz exercício físico pode aí, com certeza,
dizer, né? Ah, como é bom, sabe? A liberação da endorfina, a gente faz o treino, fica com aquela sensação boa, de repente estava estressado, né? Serve também como uma regulação emocional, estava estressado, estava com raiva, treinou, chega, ficou muito melhor depois. Então, o exercício físico, ele tem esse aspecto psicológico também. Ele ajuda na concentração, ajuda na memória. Para criança é importantíssimo, porque ajuda na melhora da cognição, melhora da percepção. Então, assim, independente da faixa etária, a gente vai perceber que o exercício físico ele vai sempre estar auxiliando praticamente todos os sistemas do nosso organismo, né? Em um aspecto social, a gente pode utilizar o exercício como uma interação da família. A gente percebe que é uma tendência hoje o uso excessivo da tecnologia, sabe? Quando vai ter uma refeição, as pessoas estão em volta de uma televisão, ou então quando chega no trabalho, o marido e a esposa, cada um está no seu celular, o filho no tablet, sabe? Então falta um pouco dessa conexão e o exercício físico ele também pode ter esse benefício social de interação. Inclusive, é uma dica que eu vou dar mais tarde, no final, de que os casais, eles aproveitem para treinar juntos, sabe? Botar as crianças também para treinar ali juntos, de alguma maneira, sabe? De alguma maneira, utilizar o exercício como um fator que vai unir, como um fator comum para que possa ajudar a família a se unir. Então, uma interação social. Então, o exercício, ele traz esses benefícios de maneira biológica ou fisiológica, né? Ele, de uma maneira psicológica, emocional e também de maneira social, através de uma interação com a própria família. É, essa questão psicológica, né, realmente tantos e tantos médicos assim falam, né, psicólogos, psiquiatras, inclusive é até um tratamento alternativo, né? Muitas vezes os psiquiatras passam um tratamento medicamentoso, mas eles fazem essas perguntas. Você faz atividade física rotineiramente, né? Um exercício físico, você tem essa prática na sua casa, porque isso ajuda realmente, né? Já como você bem citou, são inúmeros estudos que falam sobre isso. Pode falar, mano. Tem um probleminha aqui, mas já resolveu. Pronto. Meu celular é maluco. Você começa a falar, ele entra o Google aqui. Inclusive, é porque ele é participativo, interativo, né? É interessante isso aí, a ideia da atividade física, do exercício como tratamento, porque poucos casos são casos específicos em que o exercício físico ele não é indicado para auxiliar ou como substitutivo do tratamento. Então, muito dos casos de hipertensão, o médico, né, ele chega a falar, olha, ou você toma um remédio ou você faz exercício físico regular. E muitas vezes as pessoas preferem tomar um remédio, né? Assim como o diabetes, seja tipo 1, tipo 2, sabe? O exercício ele vem auxiliar bastante. A maioria das comorbidades, as doenças crônicas não transmissíveis, elas podem ser tratadas também com exercício físico. E algumas vezes somente com exercício e alimentação, obviamente, mas às vezes o exercício não é o principal, mas ele auxilia e potencializa essa recuperação, esse tratamento. Então, a gente não tem como deixar de lado essa ideia, a importância do exercício físico que é para a gente. Ontem eu estava em uma palestra em um grupo específico e assim, é interessante porque a gente na vida, a gente aprende a ter algumas coisas importantes, sabe? A gente entende ao longo da vida que finanças é importante, saúde é importante, né? A ideia da relação, as relações familiares são muito importantes. Então tem tantos pontos que são tão importantes para a nossa vida que é muito difícil a gente conhecer tudo. E um deles é referente à saúde, à qualidade de vida, a gente compreender a importância de cuidar do corpo, de cuidar da mente, de cuidar do social, de aprender que o corpo precisa descansar, sabe? Então, esse conhecimento, essa vivência é uma necessidade que existe muito entre nós hoje. E eu digo como educador físico, como alguém que está nessa cultura do movimento há muitos anos. Tenho muito a aprender a vivenciar e a maior parte do Brasil tem ainda mais necessidade de aprender, de vivenciar e entender como é importante cuidar da saúde e da qualidade de vida.
Pessoal, para quem chegou um pouquinho depois, eu estou conversando aqui com o professor Marcos Ruben, ele que é especialista nessa parte de exercício físico, ele é graduado em educação física, ele é especialista em biomedicina esportiva. Nós estamos tendo aqui uma conversa sobre a qualidade de vida e a relação com o exercício físico. E o professor Marcos tratou aqui de um assunto, eu quero só mudar um pouquinho, aí você me diz se vai responder depois, mas eu queria deixar registrada essa pergunta, porque você falou de uma parte muito importante de como a gente deve estar buscando isso, e eu queria que você falasse em algum momento da questão da gente procurar um profissional capacitado. Porque hoje em dia a gente vê em muitos lugares, inclusive até na internet, muitas pessoas colocando vídeos, ensinando a fazer determinadas coisas. A pessoa não tem uma formação específica para aquilo. Muitas vezes ela está ensinando a pessoa a fazer e a mecânica do movimento está errada e aí vai prejudicar. Então, eu gostaria, Marcos, que em algum momento você falasse sobre essa importância da gente procurar sempre um profissional capacitado. Deixa eu aproveitar e falar agora. A gente está sendo bombardeado aí pela mídia, pela televisão, em tudo que é canto, que todos nós precisamos fazer exercício físico. Essa era a mensagem utilizada nos 30 anos atrás. Hoje, a mensagem não é essa. Hoje a mensagem é: todo mundo precisa fazer exercício físico orientado. Esse tem sido um grande problema. Se você entrar nas clínicas de fisioterapia, nessas clínicas de radiologia, você vai perceber inúmeras pessoas que, de repente, fazem atividade física, se lesionam e precisam começar todo um tratamento porque não fizeram do início do jeito que era para ter sido feito, orientado, através de um profissional registrado, competente, específico para aquela área. Então, eu tenho um aluno radiologista e médico radiologista, ele fala: Marcos, todo dia eu atendo corredores, crossfiteiros e peladeiros do final de semana. Todo dia eu atendo. Então, assim, a falta da orientação. A gente sabe que é importante fazer o exercício, mas não é só fazer, é fazer de maneira correta, né? Então, é interessante também que não tem ainda nenhum estudo, nenhuma meta-análise que vai dizer que o exercício físico vai te fazer viver mais. Não tem ainda como comprovar isso aí, mas tem como comprovar que ele vai melhorar a sua qualidade de vida. E todos os estudos que vão mostrar que ele melhora a saúde ou qualidade de vida, ele diz exatamente como é. Para cada caso específico tem uma maneira. Então não é só, a gente não estuda 4, 5, 8 anos para poder só dizer, é 3 de 10, ou então é só correr 5 km, depois 7, depois 10. Não, cada pessoa tem uma individualidade, né? Tem os princípios de treinamento que a gente precisa seguir. Então são muitas variáveis que a gente precisa controlar para que no final das contas seja de fato individualizado. É por isso que a orientação profissional sempre vai fazer a diferença. Seja um educador físico, seja um nutricionista, seja um professor de geografia, né, que é o Diego aí, sabe? Então, a orientação profissional sempre vai fazer a diferença. Ótimo. Vamos passar aqui para um momento das perguntas em que a gente vai falar um pouquinho como é que a gente pode incorporar essa atividade física, esses exercícios físicos, na rotina das famílias. Certo? Beleza. Aí eu queria que, se fosse possível, você falasse um pouco de como a gente pode trazer isso e dar algumas sugestões de treinos para os casais com filhos, né? E principalmente agora que a gente está muito mais tempo em casa, né? Beleza, então vamos lá. Eu falei a respeito da importância de um planejamento, e é em cima disso que eu tenho batido na tecla, principalmente nesse tempo de tanta inconstância, né? O planejamento eficiente, ele previne fracassos. Então, escuta isso que eu estou falando, que isso é muito importante. O planejamento eficiente, ele previne os fracassos. Quando a gente estabelece e prevê os passos, é muito mais fácil seguir e saber que no meio do caminho vão ter alguns problemas. Então, o planejamento, quando é feito com eficiência, ele previne os fracassos. A taxa de sucesso é muito maior. Então, como eu falei, a gente não pode simplesmente pegar, botar o tênis e sair para fazer alguma coisa. A gente tem que planejar.
porque o Diego vai aí poder confirmar, ele provavelmente deve ter conhecido alguém que começou a fazer algum exercício, passou algumas semanas, dias ou até meses, mas depois parou, aí depois volta, para, aí fica nessa, faz, não faz, faz, não faz. Essa oscilação, sabe, essa inconstância é muito comum para muita gente. Então, para que a gente possa trilhar com sucesso, de maneira constante, observando bem, eu considero um planejamento bem feito muito importante. E aí eu vou pontuar alguns aspectos para esse planejamento, para que você aprenda como fazer esse planejamento. E o primeiro ponto, o primeiro detalhe que você precisa planejar é o exercício físico. Priorize escolher exercícios que você se diverte, que você gosta de fazer, que você, quando faz, você tem prazer, sabe? Quando acaba que, nossa, eu quero saber quando é que vai ser o próximo treino. Então, planeje o exercício que você gosta de fazer. Planeje e cumpra esse planejamento. Um segundo planejamento, o segundo aspecto desse planejamento é você planejar quais são os seus objetivos e metas. O que é que você quer? Onde é que você quer chegar? Se a gente estiver ao pé da montanha e estiver andando em círculo dela, a gente nunca vai conseguir subir. Se a gente não sabe para onde a gente não vai conseguir chegar. Então, o objetivo é para onde a gente quer chegar. Onde a gente quer chegar. E as metas são realizações. Então, bota, por exemplo, como meta, não, eu quero fazer 3 treinos por semana no primeiro mês, no segundo mês eu quero fazer 4 treinos por semana. Isso são metas. É você colocar alguns pequenos objetivos em que você tem que cumprir e você sabe se você está cumprindo ou não. O objetivo é onde você vai chegar. E as metas são realizações que você tem que cumprir. Então, comece planejando o exercício, os objetivos e metas. E planeje também o seu monitoramento. Não faça só isso, deixe no papel e fique por lá, mas monitore se de fato você está seguindo esses passos. A gente tem aí inúmeros aplicativos que ajudam a gente a nos deixar a fazer esse monitoramento de maneira muito mais fácil, sabe? Você pode usar o próprio aplicativo do calendário do celular, ou quando não, se não quer usar nenhuma tecnologia, usa o calendário do botijão de gás que fica lá na geladeira, fez o exercício, marca lá o dia que você fez e você vai monitorando. De repente, na 4ª semana, você que tem uma meta de fazer 4 treinos por semana, segunda, terça, quinta e sexta, aí na 4ª semana, você na sexta-feira tá cansado, tá doido para comer aquela pizza e você acha que não vou treinar hoje não. Aí você olha aquele calendário, um aspecto visual, você vai lembrar da sua meta e você vai fazer aquilo ali. Então, assim, utilize desse monitoramento para você perceber o seu progresso, para você perceber os seus passos, que você está seguindo isso. Não faça simplesmente de qualquer maneira. Então, planeje o seu exercício, seus objetivos e metas, o seu monitoramento e planeje também os seus gatilhos e estratégias. Se você está chegando do trabalho à noite, cansado, aí você senta no sofá e você parece que ele te chupa, você não consegue sair dali, então não vá para o sofá. Aprenda a tomar decisões contra os gatilhos negativos. Não vá para o sofá, ou então já deixe a roupa preparada, ou então já leve a roupa para o trabalho. Se você está em home office, dê um jeito para que você não faça aquilo que vai lhe deixar com preguiça. Sabe, de repente, se você quer fazer um exercício físico 5h30 da manhã, então como é que você faz? Planeje as suas estratégias, como dormindo cedo. Coloque o despertador, o celular longe da cama, para quando você acordar, você ter que dar alguns passos. E até chegar nele, você já despertou. Abolir. Você tem que abolir a ideia dos sonecas, né? Só mais 5, só mais 10. Aquele horário é aquele horário. Meio como se fosse o sistema militar. Acordou, acordou. Eu vou confessar que eu tenho muita dificuldade de treinar de manhã. Então, qual é o meu gatilho positivo? É tomar banho.
Então, assim que eu acordo, se eu tiver que fazer algum treino, eu tomo logo banho para despertar. Porque se eu não tomar banho, eu não vou ter coragem de fazer. Então, a gente precisa compreender os gatilhos e as estratégias que a gente precisa tomar. Quantas vezes na semana você vai fazer o treino? Quanto tempo de treino? Tem que ser 60 minutos? Você pode fazer até 10 minutos de treino, 15 minutos. O importante é que você faça com constância, com regularidade. Então, ó, planeje o exercício que você vai fazer, planeje os objetivos e metas, planeje o monitoramento, os seus gatilhos e estratégias e, por último, planeje o seu compromisso. Isso é fundamental. Escute isso que eu vou lhe falar. Não haja por motivação, haja por responsabilidade. Ninguém passa 8 anos estudando para um concurso, 8, 12, 15 horas por dia, porque gosta. A pessoa faz porque tem que fazer, porque se ela não fizer, ela nunca vai conseguir o concurso. Sair do edital. Tem que agir por responsabilidade. É um compromisso que você tem que ter consigo mesmo. Entendendo que se você está a 10 passos de uma cova, por exemplo, se você der 5 passos para frente, você vai estar a 5 passos da cova. Se você quer de fato ir para longe da cova, você dê passos para trás. Então, assim, compromisso, responsabilidade. A gente precisa aprender a tomar as decisões corretas, né? A gente viu aí o versículo que o Diego Brasil leu no início, 1 Coríntios 9, em que Paulo ele usa o exemplo de um boxeador, que ele não fica dando murro ao vento, ele dá murro certeiro, ele faz certo, ele não precisa ficar tentando uma coisa, faz certo. Então, assim como esse boxeador, nós precisamos fazer dessa maneira. Planejar o exercício, planejar objetivos e metas, planejar o nosso monitoramento, os gatilhos, o compromisso, e simplesmente vai lá e faz. Vai lá e faz. Não tem conversa. Ou você faz e você colhe os seus objetivos, os seus benefícios, ou você não faz e você vai onde a maioria das pessoas estão indo, né? Infelizmente, para a doença e beirando a morte, infelizmente. Eu costumo dizer, inclusive, Marcos, assim, que um dos problemas desses gatilhos que as pessoas fazem consigo mesmo é dizer para si mesmo, eu não consigo. Você propõe uma rotina de treino para a pessoa, ela olha para você imediatamente e diz, eu não consigo. Meu amigo, você nem tentou. Como é que você não consegue? Né? É igual a minha esposa. A minha esposa, ela tá na gastronomia. Então, às vezes eu olho para ela e digo assim, eu não gosto disso. Ela diz, você nem provou, você tem que provar primeiro. Né? Então, esses gatilhos que o Marcos falou são importantes. A gente não pode ficar dizendo, a gente não pode programar o nosso cérebro dizendo, eu não consigo. Você tem que dizer, eu consigo ou eu vou tentar. É isso? Exatamente. E de repente, se você trilhou uma meta, trilhou um caminho aí para seguir, 3 vezes por semana fazer tais exercícios, mudança da alimentação, sabe? Pão integral, linhaça, aveia, e de repente você não consegue, você faz um ajuste nesse planejamento de maneira que você vai conseguindo fazer as mudanças. A gente não precisa simplesmente sair do estado de sedentário e chegar ao estado de atleta em um dia. Mas a gente pode fazer pequenas mudanças em que vão fazendo a diferença. Né? Assim como para quem tiver dias na semana, quando a pessoa passar a tomar 2 vezes, somente sábado e domingo, já é uma diferença. Então, aos poucos, a gente vai subindo de patamar, sabe, de degrau em degrau, a gente vai conseguir chegar lá. Mas para isso é preciso um planejamento. A gente não pode simplesmente chegar e fazer do nada, e começar algo do nada. Só porque viu uma pessoa sorrindo, correndo, eu vou tentar, e vai parar. Infelizmente, essa oscilação, infelizmente, é muito presente para muitas pessoas. E eu queria dar algumas sugestões aí. Você falou de sugestão, eu queria dar algumas sugestões mais específicas aí para os casais, quem tem filhos, idosos, né? Olha, casais, aproveitem para fazer junto o exercício. Se de repente alguém maior, melhor, então, essa pessoa faz um pouco mais, mas assim, você pode utilizar dessa estratégia para um motivar o outro, os dois estarem compromissados, sabe, com a saúde, com a vida, porque isso é importante para o casamento. Cria um momento para o casal, é importante porque os dois vão estar cuidando de algo que lá na frente vai fazer muita diferença. Então, uma sugestão para os casais é
procure algum exercício que os dois gostem de preferência, né? E sigam fazendo juntos. A gente tem muitas opções aí, se a gente botar treino online, por conta do isolamento social, uma gama de opções. Se você não gosta desse ambiente de academia, não tem problema. Faça, de repente, alguma ginástica de movimento, ou então aulas de alongamento. A gente vê o crescimento das aulas de yogas online também, crescendo, muito grande. Então, utilize desses treinos para poder juntos trilhar esse caminho. Então, faça a escolha do exercício, sabe, por enquanto nesse isolamento, né? Para você fazer em casa. E depois, quando acabar o isolamento, escolha um exercício para fazer, seja ao ar livre, seja na academia. É muito comum a gente ver, eu vejo nas academias, né, nas lutas, né? Muitas vezes a menina vai, o namorado puxa a namorada para fazer um jiu-jitsu, um Muay Thai, né? E a menina acaba gostando, né, namorada. Então, assim, o casal aproveita para fazer os exercícios juntos. É claro que em tempo de isolamento não é tão simples, é complicado, as opções são bem mais reduzidas, mas a gente precisa fazer. A gente não pode simplesmente deixar de lado, né? Para os casais que têm crianças, eu indico que façam, se possível, com as crianças próximo de você. Sejam elas participando, se elas tiverem idade para participar. Se não tiver, utilize o peso da criança, de repente, para você fazer algumas atividades, seja de agachamento, seja alguma outra atividade que você possa fazer levantando até o peso da criança. É algo divertido para a criança. E também é muito importante que a criança ela veja os pais treinando. A minha esposa, ela é lá de Calcaia, e aí lá tem um terrenão, e às vezes a gente treina lá, sabe? E eu tenho um sobrinho de 1 ano, vai fazer 2 anos agora nesse mês, e às vezes a gente está correndo lá, a gente olha para trás, tem um pimpolinho correndo atrás da gente, ele nem fala, mas já está lá correndo. A gente vai fazer um apoio de frente ou bump, aí ele bota a mão no chão também. A criança, ela copia. Então é um excelente meio de habituar a criança para uma vida ativa, é fazer na frente dela, é usar dela para poder fazer. De repente, acabou a atividade, bota a música, deixa a criança se movimentar, sabe? A criança, ela precisa se movimentar e o movimento vai ajudar ela no seu crescimento e desenvolvimento neuromotor também. Uma outra sugestão ainda para a criança, principalmente se for muito pequena, é que você promova algumas atividades para as crianças. Pense nas crianças que elas precisam também fazer seu próprio exercício. E, de repente, até 8 anos, por exemplo, ela não vai fazer uma série de agachamento ou uma dança específica. Não, você faça um trajeto, né? Utiliza o próprio azulejo da casa, né? Deixa um trajeto específico, bota uma bolinha de um lado, do outro. Ó, você vai agora só com o pé, vai correndo só com o pé, bota lá e volta com o outro pé, como se fosse saci. Então, você bota na internet, né, jogos para crianças nesse isolamento social, então jogos para crianças criativos, para uma ou para mais crianças, é muito fácil de fazer. Se você parar e planejar, você vai perceber tantas coisas que a gente pode fazer para as crianças. Então, para a criança, deixe ela ver você treinar, você papai, você mamãe, e quando não participar, ou então promova a própria atividade da criança. Deixa com que a criança desenvolva a sua própria atividade, ou ela desenvolver, ou você promover para que ela possa se movimentar e cansar, né? Até porque criança tem muito gás, tem uma pilha enorme, né? Então aproveita essa pilha e bota essa criança para cansar mesmo, joga, sabe, que nem o totó, né? Joga, deixa a criança ir lá e corre, pega, né? Quando eu estou com crianças, eu falo assim, olha, vou te dar um desafio, você tem 10 segundos para correr até lá e voltar. A criança fica assim, nossa, um desafio, ela gosta, então você bota a criança para se movimentar, tira ela do tablet, do celular, da televisão e bota para se movimentar, né? Eu ia falar um pouco a respeito dessa diferença da infância, mas acho que não dá tempo e também já passou o time. Mas assim, a criança hoje ela precisa ser induzida ao movimento e a principal influência são os pais, porque elas vão ver e vão seguir aquilo que os pais falam e fazem. Para os idosos, né, eu sugiro aí bastante, olha, aproveite, se for o seu caso, meu querido idoso, idosa, se você tiver mais tempo, aproveite do seu tempo para investir naquilo que hoje pode talvez estar, aquilo que talvez esteja faltando para você. Invista na sua saúde, invista na sua qualidade de vida, no seu bem-estar.
sabe? Então, invista em alongamentos, invista em movimentos, sabe? Ao invés de repente, isso não é só para o idoso, mas quando estiver no shopping, ao invés de pegar o elevador, a escada rolante, vá de escada, sabe? Se vai no mercadinho a 2 ruas da casa, não vai de carro não, sabe? Vai a pé ou de bicicleta, incorpore o movimento durante o dia, sabe? Ao invés de estar com a garrafinha de 1 litro de água, não ande com ela se possível, vá até lá, beba água, volte, meia hora depois vá até lá, beba mais pouco da água, volte, então incorpore o movimento. Então, para o idoso, eu digo principalmente isso, incorpore o movimento. E se de repente o idoso gosta de treinar, aproveite para treinar mais, faça exercício de alongamento, de ginásticas, com o peso do corpo, alguns pezinhos, porque é importantíssimo. Dentre as prescrições, né, dentre as orientações que a gente tem para a prescrição do idoso, é importantíssimo que ele faça treino com intensidade, porque com o tempo a gente vai perdendo a massa muscular, que é chamada sarcopenia. A gente precisa fazer esse tratamento, e não é medicamentoso, é treino. Tem que ser feito o treino, né? Então, se não gosta, faça alongamento, vai fazendo um exercício ou outro, se movimente mais durante o dia, tem que dar um jeito. Se gosta de treinar, aproveita ainda mais, né? Não sei se ficou alguma faixa etária aí de Não, aqui não. lado. Mas eu queria, Marcos, que assim, a gente vai, né, a gente já está caminhando para o fim. Eu vou daqui a pouco chamar o pastor Davi para participar, para ele fazer uma oração. Mas eu tenho aqui 2 perguntas que foram feitas aqui por pessoas. Uma foi pela Silvana, que está aqui na live, e também a Rebeca, que está aqui do meu lado, a minha esposa, fez uma pergunta. E aí eu gostaria que a gente engatilhasse essas perguntas e logo em seguida eu vou fazer uma pergunta no final, que está aqui no nosso planejamento, que eu considero muito importante. Se for o caso, pessoal, se cair a live, assim, a conversa está muito interessante. A gente sabe, nós temos uma orientação para durar apenas 1 hora, menos de 1 hora, que é o tempo que o Instagram nos dá. Mas, assim, uma conversa que é tão gostosa, nos Proveitosa, né? ensina tanto, proveitosa. Se for o caso, a gente estica mais um pouquinho. Vamos lá. Eu vou fazer a primeira pergunta da Rebeca. A Rebeca e depois, logo em seguida, da Silvana. A Rebeca pediu para você falar um pouquinho mais especificamente sobre a questão de como o sono nos ajuda, a qualidade do sono, para quem treina, né? Assim, a pessoa fez um planejamento, ela arrumou agora um exercício físico que ela gosta, e a Rebeca tá perguntando como é que o sono nos ajuda nisso. Beleza, a gente diz que quanto a condicionamento físico, ou melhor, quanto à qualidade de vida, existe um tripé, né, que é o exercício, a alimentação e o repouso. O descanso, ele é muito importante. É no descanso, no caso, no sono, em que é feita toda a reparação de estruturação muscular. Então, assim, ele vai permitir, se for feito de maneira adequada, que a gente acorde com a mesma disposição e com a disposição necessária para que a gente continue trilhando. Existem algumas estratégias aí que a gente precisa tomar cuidado. Quais são elas, né? A ideia da gente deitar com o celular no rosto atrapalha e muito o nosso sono, porque a luz ela vai induzir, vai inibir a produção da melatonina, que vai ajudar a gente no processo de sono, a chegar no sono profundo para ter a melhor recuperação. Então, se a gente não consegue passar muito tempo no sono profundo, a gente não consegue ter a melhor recuperação. Então a gente acorda no outro dia com menos disposição, com aquela ideia de não conseguir dormir direito. Muitas vezes é por conta disso. Então, assim, vai dormir, tira o celular, tira qualquer aspecto tecnológico, tira a luz de próximo dos olhos para que você consiga dormir direito e assim você possa acordar no outro dia com mais disposição. Mas é de suma importância cuidar bem do repouso. Ótimo. A Silvana fez uma pergunta para a gente. Qual é a indicação que você, como profissional, orienta para as pessoas que têm alguma hérnia de disco? Elas querem voltar a fazer uma atividade física, como é que elas podem fazer? Beleza, aí vão ter várias variáveis, né? Várias variáveis, olha só, vão ter muitas variáveis. Primeiro, onde é
essa hérnia. Segunda, qual é, em que grau ela está, né? Se é um abaulamento, se de repente é só uma protusão, sabe? Tem vários estágios que a gente vai ter que respeitar. Mas assim, se tiver já sentindo dor, se tiver em crise, ela não vai poder fazer ali o tratamento medicamentoso, a condição, em condição clínica, né? O médico é que vai poder liberar ou não. Então, o médico liberando para o exercício físico, vai ser necessário ser feito um fortalecimento de toda aquela estrutura, musculatura em que ajuda, no caso, naquela região da hérnia, a ter uma firmeza para que a hérnia ela não possa ser deslocada. Por que é uma hérnia? Quando algo está fora do lugar. No caso, eu acredito que seja a hérnia discal, mais falado, não é isso? Ela falou, né? Isso, hernia Pronto. discal. É. O que é que são os discos? São pequenos tecido conjuntivo, tecido fibroso que fica entre duas vértebras. Então esse disco ele tem a função de amortecer o impacto, que são 33 vértebras, e por conta das curvas e por conta do disco a gente amortece 33 vezes o impacto que a gente tem sobre a nossa coluna. Só que às vezes por conta de más posturas, com falta de fortalecimento adequado, esse disco ele vai rompendo e um líquido vai saindo. Então vai ter os graus aí que tem que ser avaliado pelo médico através de um exame de imagem. Então, o fortalecimento, depois do tratamento medicamentoso, depois da fisioterapia, se necessário, o fortalecimento vai ajudar com que essa coluna ela fique estável e não favoreça mais essa hérnia novamente. É por isso, vale lembrar mais uma vez que o professor Marcos, como tem a especialização nessa questão da biomedicina esportiva, eu gosto sempre de lembrar. Num caso como esse, a Silvana está falando, a pessoa tem uma lesão hérnia discal na L3, L4, L5, já fez uma cirurgia, aí precisa de um acompanhamento de um profissional, uma pessoa profissional da educação física, que ele vai dizer qual é o movimento que pode ser feito, quais são as musculaturas que ele vai ativar ali durante o treino para poder fortalecer. Eu gosto sempre de lembrar, pessoal. Eu não sou professor de educação física, mas eu gosto de lembrar porque eu como não sou professor de educação física, sei que a gente não pode fazer qualquer exercício sem um acompanhamento de um profissional. Você vai se machucar e aí você não vai conseguir colocar o seu planejamento, né, em dias. Aquilo que você queria fazer, você não vai conseguir fazer porque você fez errado. Então, eu vou aqui, gente, para a nossa última pergunta, para depois a gente chamar o pastor Davi para a gente orar. E a última pergunta, ela fala sobre como é que você, Marcos, enxerga essa relação do exercício físico com a parte espiritual. Como é que a gente pode, qual é a relação que a gente vê nisso? Beleza, eu enxergo através de 2 pontos. Né? O primeiro é que nós, não só com o corpo, com a saúde, mas nós precisamos ser prudentes e cuidar muito bem daquilo que Deus ele nos disponibiliza, aquilo que Ele nos dá. Se Ele nos dá um corpo, uma família espiritual, então cabe a nós prezar e cuidar de tudo isso que Ele nos dá. Nosso corpo, a nossa saúde é uma dádiva, né? Então Deus fez um corpo como uma máquina e deu aí as frutas, nos deu a capacidade do movimento, não foi à toa, foi para que a gente use e cuide de maneira adequada. E um outro ponto é que toda vez que a gente investe na nossa saúde, na nossa qualidade de vida, nós conseguimos estar mais dispostos a servir a Deus. Então, se eu tenho mais saúde, mais qualidade de vida, eu tenho mais disposição, tenho mais facilidade em servir a Deus na família, na igreja, no trabalho, seja qual for o ambiente. Então, é muito mais fácil para mim. Existe até uma recomendação na época dos puritanos, né, lá na Nova Inglaterra e na Inglaterra, de que o pastor ele precisaria fazer 3 exercícios por semana, de preferência 60 minutos, ou caminhada ou cavalgada, né? E fazer uma alimentação rica em legumes, em frutas, e de preferência não ter nenhuma refeição no dia muito abastada, né? Para que não fique indisposto a orar, não fique indisposto a buscar a Deus, sabe? Então tem toda essa indicação na época dos puritanos já. Então, assim, a importância que tem quando a gente, de repente, está com dor, a gente
sabe, impossibilita a gente de repente, ter um momento de intimidade com Deus, impossibilita a gente de estar presente na igreja, de estar, de repente, sendo mais ativo na família com algumas questões que são importantes. Então, tudo ao nosso redor acaba sendo afetado por isso. Então, cuidar da saúde e qualidade de vida é a gente poder dizer assim, Senhor, eu quero servir mais e ainda melhor. Amém. Então, professor Marcos, eu gostaria de agradecer. A participação foi muito importante para a gente. Eu, como sou aficionado por exercício físico, eu gostei bastante. E ainda tem mais perguntas, assim, eu gostaria, se fosse possível, já deixar um convite para a gente agendar um outro dia, se você puder, para que a gente possa atender mais pessoas, assim, que a gente possa responder mais perguntas das pessoas que participam da live, porque a gente sabe que 1 hora, muitas vezes, é pouco tempo para que a gente possa tirar todas Tempo. essas dúvidas, né? Com Então, professor certeza. Marcos, muito obrigado. Se você tiver ainda mais alguma consideração, fica à vontade. E depois eu vou chamar o pastor Davi. Eu acho que o que eu tinha para falar era isso, né? Mais da importância da gente aprender a cultura do movimento, a gente precisa se movimentar, se exercitar, cuidar daquilo que Deus nos deu, que é o nosso corpo, a nossa saúde. E entender que quando nós temos saúde, nós conseguimos melhor estar com as pessoas, nos conectar. Um apelo que eu faço nesse mundo pós-moderno aí é que a gente tenha uma moderação no uso das tecnologias, a gente consiga olhar mais nos olhos um do outro, consiga ser mais natural. E dentro dessa naturalidade é ter uma alimentação saudável, é se movimentar mais, é fazer escolhas em que a gente vai viver mais, melhor e junto com outras pessoas. Amém. Obrigado, professor Marcos. Forte abraço. Deus abençoe você e a sua Abraço, meu família. querido. Estamos juntos. Valeu.